Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento de aprendizado desta doutrina abençoada. Um abraço fraterno aos amigos do Centro Caminho da Verdade. A nossa proposta hoje é falarmos a respeito da introdução de O Livro dos Espíritos. Uma parte que muitos de nós, com alguma frequência, deixamos de visitar na leitura continuada desta obra, no estudo. Geralmente não fazemos a leitura desta parte que entendemos muito importante. Mas por que será que foi feito um resumo nessas introduções? Porque são 17 partes que Kardec nos deixa logo na introdução. A pergunta é por que esse resumo? Se esses pontos serão retomados ao longo da obra. Kardec fez isso porque era comum à época ter ali nos artigos científicos, assim como hoje também há, um resumo para que aqueles que busquem procurem saber se lhes interessa. Então, dá uma ideia daquilo que vai ser trazido naquela obra para aqueles que procuram, especialmente pela primeira vez, para saber do que se trata e analisar se vale a pena se ocupar da ideia. Então, nós vamos falar dessas 17 partes de forma resumida, o máximo possível, para que também não fique tão extenso o nosso vídeo e também para que vocês procurem, logicamente, a obra em si, essa introdução, para fazer a leitura e a reflexão por conta de vocês. Na parte 1, na introdução 1, existe aquela parte em que se fala e que é muito conhecida, né? Essa, com certeza, nós vemos com muito mais frequência. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Ali, então, ele traz os termos espírita ou espiritista e espiritismo, fazendo aí uma diferenciação, porque cada vocábulo, né, tem vários significados. Por exemplo, ele fala dos vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, já tem uma acepção bem definida. Então, como ele quer mostrar que ali ele está trazendo algo novo, ele cria esses termos, né? Espírita ou espiritista ou espiritismo, e o espiritismo também a partir desse momento. Por quê? Quem acredita em alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. O espiritismo é algo além, porque o espiritismo crê na existência dos espíritos e nas comunicações que esses espíritos fazem com o mundo visível. Por isso, então, ele faz essa diferenciação aplicando esses termos novos. E já ali nos traz um princípio muito importante da doutrina espírita, que vai abordar essas relações do mundo material com os espíritos, ou, se preferirem, os seres do mundo invisível. Portanto, nesse item 1, ele faz uma diferenciação entre o que é espiritismo e o que é espiritualismo. Na introdução 2, ele vem falar sobre uma palavra que ele diz que é muito importante que a gente tenha o entendimento certo, que é a palavra alma, não é? Então, a gente sabe que cada palavra, e ele diz isso como estudioso das línguas, né, ele era linguista, cada palavra seria interessante se a gente tivesse uma língua que cada palavra significasse uma ideia, mas muitas vezes as palavras têm vários significados. E alma, ele traz três ideias. Tem a doutrina dos espiritualistas, que é a mais comum e que é a que nós
basicamente seguimos aqui, não é? A alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Então, é o mais lógico e ele reforça então o significado para o Espiritismo. O que é a alma? Ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Nesse mesmo item, nessa mesma introdução, ele vem falar também, de forma bem resumida, é claro, sobre o princípio vital, não é? E também sobre o fluido vital. Veja só. Então, no segundo item da introdução de O Livro dos Espíritos, nós temos ali de forma resumida e clara o que é alma, o que é princípio vital e o que é fluido vital. Veja só, é uma significação muito importante para nós espíritas. Estudaremos isso com certeza ao longo de todo o nosso trajeto dentro da doutrina. No terceiro item, na terceira introdução, ele vem falar dos contraditores. Qualquer novidade certamente traz contraditores às ideias. E esses contraditores, ele não perdia tempo. Allan Kardec não perdia tempo com aqueles que estavam ali já com a ideia fixa, achando que aquilo não era certo. Quem que ele realmente fazia questão de responder? Aqueles de boa fé, que não traziam ideias preconcebidas ou que não estavam firmados ainda decididamente contra tudo e contra todos. Ou seja, aqueles que desejavam se instruir. Então, ele não perdia tempo com aqueles que realmente não tinham né, essas atitudes. Allan Kardec vai explicar também nesse item detalhadamente a questão da dança das mesas ou das mesas girantes, né? Que a gente conhece bem, que foi onde tudo se iniciou, onde Kardec mesmo teve lá os seus primeiros contatos com os espíritos, né? Então, esse terceiro item fala um pouco sobre os contraditores. A quarta introdução, vem falar para nós sobre a questão da comunicação que se dava. Então, primeiramente, ele diz que os objetos, né, tinham uma impulsão e não era apenas uma força mecânica. Ele percebeu que ali havia a intervenção de uma causa inteligente, porque esse ser que respondia, inclusive, se declarou como espírito ou gênio, não é? E depois teve lá as suas adaptações sugeridas pelos próprios espíritos para otimizar a comunicação. Veja que eles faziam um trabalho hercúleo para retirar uma mensagem através das mesas girantes. E foram dadas orientações em várias partes, simultaneamente, na América, na França, em outros países, para que ao invés de usar a mesa, pudesse se utilizar de uma cesta, onde se colocaria um lápis preso, e aí as mensagens, então, passaram a ser muito mais rápidas e muito mais eficazes. E neste item ainda ele fala também sobre o fenômeno acontecer à medida da influência de certas pessoas que, dotadas de um poder especial, designadas pelo nome de médiums, é que produziam aqueles fenômenos. Então eles eram necessários para o fenômeno acontecer. Então, nesse primeiro momento, ele fala sobre as manifestações dos médiuns, fala sobre as adaptações que foram feitas para a comunicação ficar ainda mais eficaz e mais rápida, e também fala sobre a mediunidade, que as condições ainda eram não muito conhecidas, imperfeitamente conhecidas, né? Não se sabia ainda
do que se tratava a mediunidade, estava apenas iniciando esse trabalho, porque ele mesmo dizia, há médios de todas as idades, e Kardec usou muitas jovens, inclusive, bem jovens, né, para trazer a obra da doutrina, de ambos os sexos e todos os graus de desenvolvimento intelectual. Então, a mediunidade ainda é algo a ser estudado, né? Nesse primeiro momento, ainda se tinha poucas informações, mas ele já entendia que eram manifestações inteligentes, porque havia atrás dela sempre algum espírito, não é? Trazendo a comunicação. No item 5, na introdução 5, já fala de um avanço a mais, onde o médium poderia tomar diretamente do lápis e, por um impulso involuntário e quase febril, como ele diz, fazer com que as comunicações fossem ainda mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Daí inicia então o que nós hoje sabemos e conhecemos com o nome de psicografia, né? E havia também variedades dessa faculdade de médiums, porque percebeu-se que podia ser também pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato e inclusive pela escrita direta dos espíritos, ou seja, a escrita sem o concurso da mão do médio e nem do lápis. E depois, nesse mesmo item 5, ele fala sobre o papel do médium, que precisava ser comprovado que era importantíssimo. Então, ele traz ali a questão da caligrafia, que já se percebia diferente nas comunicações, as respostas que eram trazidas por essas comunicações que estavam fora da capacidade intelectual do médium e muitas vezes tinha diversidade de respostas, né? Vinham desde respostas plenas de sabedoria, também como respostas frívolas, mostrando então para nós da diversidade das inteligências que se manifestam, um ponto importante a considerar, não é? No item 6, ele é bem extenso, a introdução 6 é muito longa, porque justamente vai trazer todo o resumo da doutrina dos espíritos, todos os princípios que hoje nós entendemos como da doutrina espírita, está nesse item 6. Portanto, eu não vou me ater a ele, porque ele é bem extenso e, como sabemos, são todos os princípios, né? Vem falar de Deus, sobre o mundo espírita, mundo corporal e por aí vai. Na introdução número 7, ele vem falar que as ciências ordinárias estão assentadas nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente, mas com os fenômenos espíritas, isso depende da vontade dessas inteligências que têm vontade própria para que ele ocorra, não é nosso capricho que vão ocorrer, né? Então, elas precisam ter um modo diferente para essa avaliação científica. Não podem ser feitas da mesma forma que as ciências ordinárias, porque ela tem então aí necessidade de se ter condições especiais. E ele fala, né, nesse item 7 ainda, quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas, e esse tempo ele diz que não vem longe, com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Ou seja, os sábios se renderão à evidência. Todos chegarão lá individualmente pela força das coisas. Então aqui ele reforça o papel, né, da ciência e também do espiritismo, como isso pode se dar, como se dá a aliança entre a ciência e o espiritismo, né? Na introdução número 8, ele vem falar para nós sobre como deve ser o estudo da doutrina. Porque a doutrina nos lança a ideias novas muito grandes, né? São muitas ideias que nos chegam
Então precisamos o quê? De ser sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de vontade firme para chegar a um resultado. Então, a gente não pode criticar a obra, ele diz, julgar a obra sem tudo ter visto. Para isso, eu preciso, primeiramente, compreender tudo, conhecer muito a doutrina, para depois ter a condição de julgar e de criticar. Então, ele sugere que, para isso, a gente precisa ter sempre a continuidade, a regularidade e o recolhimento para realmente captar tudo que a doutrina nos traz. E certamente que um estudo sério é caracterizado pela continuidade que se lhe dá. Mais adiante ele vai falar também sobre isso, reforçando para nós, né? A gente acha que a doutrina espírita a gente consegue estudá-la em alguns anos, quando na verdade a gente estuda e estudará para a vida toda. Mais à frente, ainda nesse item 8, ele continua dizendo: quem quer ser versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Aqui eu reforço essa questão, porque é muito importante para aqueles que iniciam na doutrina começar o estudo pelo princípio, como ele diz aqui. Ele não está aqui querendo dizer que a obra dele é a mais importante, mas nós entendemos que para você falar de doutrina espírita, você precisa entender, precisa estudar Allan Kardec. Então, começa pelo princípio e depois vai tendo, logicamente, a possibilidade de outras variadas obras que vão nos enriquecer muito, e aí nós vamos ter condições também de encadear todas essas ideias, desenvolver essas ideias e ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim, somente dessa forma. Não é? Fala também, ainda nesse item 8, sobre os espíritos superiores, que veem as sessões sérias, aquelas que eles percebem uma comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Se eles veem que a reunião não é séria, que ali estão sendo tratadas de questões frívolas, por leviandade, eles deixam. O campo fica então aberto à turba dos espíritos também frívolos, mentirosos. Então, reforçando esse item 8, falando sobre a perseverança e a seriedade que se deve dar aos estudos da doutrina espírita. No item 9, ele vem falar: como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e do conhecimento do médium? Então, tem médiuns, né, que nós sabemos e conhecemos, muito simples nesta encarnação, sem conhecimento, sem estudos e que trazem valioso trabalho, numerosas páginas, com muita rapidez, inclusive, e falam de um assunto que jamais eles tiveram acesso nesta encarnação. E aquele que às vezes, sequer tem conhecimento da língua, né? Às vezes, muitas vezes é até analfabeto e faz uma poesia encantadora, da mais sublime pureza. Como explicar tudo isso? E tudo isso vai acontecendo por toda parte. Ele fala, os médios vão se multiplicando ao infinito. Veja que ele está falando isso há tantos anos atrás e hoje então nem se fala. A quantidade de médios que vem se multiplicando por aí. Ele pede o quê? Vede e observai. Observai repetidamente por longo tempo, porque assim a gente vai ter a condição de observar e verificar a lógica e o bom senso que a doutrina nos permite. Na introdução número 10, ele fala que quem se deu ao trabalho de ler o resumo, ou seja, o item 6 desta introdução, vai perceber que os próprios espíritos vêm nos falar que não existe igualdade de conhecimento e nem de qualidades morais,
E também que a gente não deve tomar ao pé da letra tudo quanto os espíritos nos dizem. E dessa forma, também a gente não pode considerar que só venham comunicar-se conosco espíritos do mal. Quem fala isso tem a pretensão de dizer que estamos sendo mistificados, que há charlatanismo, mas isso não é verdade. Os espíritos superiores estão vindo sempre trazendo variadas mensagens que a gente percebe por todas essas obras que nós temos disponíveis. Então não há possibilidade de pensar aqui que a linguagem dos espíritos vem de uma intervenção, como alguns queriam falar, né, que era uma potência diabólica. É uma objeção que foi feita e ele falou assim que ela não é suscetível de exame sério, porque é só observar as mensagens que chegam. Como que um espírito diabólico pode trazer uma mensagem tão linda e tão bela como muitas que nós temos aí disponíveis, não é? Na introdução número 11, ele vem falar assim, que os espíritos que vêm se comunicar conosco, a maior parte são desconhecidos, não são ilustres, não é? E outros ainda vêm criticar, falar assim, como que pessoas tão ilustres, tão eminentes que foram na Terra, venham ao nosso encontro e venham atender às nossas necessidades, ao nosso chamado, e se ocupem com coisas que eles consideram insignificantes. Então ele vem falar para nós sobre essa questão dos grandes e pequenos. Quem seremos no plano espiritual? Muitas vezes esses homens eminentes, chegando lá no plano espiritual, podem estar muito, mas muito abaixo de outros que aqui nem notados foram. São ilustres desconhecidos, não é? Então a diferença que há dos espíritos que são grandes e pequenos mediante as condições morais. Também é importante a gente observar que isso acontece com bastante frequência. Na introdução número 12, ele vem falar dos espíritos inferiores, que vem trazer para nós mensagens e às vezes eles colocam nomes conhecidos e respeitados, como Sócrates, Júlio César, Fénelon, Napoleão, Washington. Mas quem pode garantir? Como comprovar a identidade que realmente são esses personagens que ali estão se comunicando? Quando alguém se comunica conosco e a gente conhece, e principalmente se morreu há pouco tempo, a linguagem dele vai se revelar e nós vamos facilmente identificar, porque entendemos o caráter que ele tinha enquanto aqui na Terra, quando vivo. Isso é um indício forte da identidade dos espíritos. E também aquelas mensagens que trazem fatos particulares, acontecimentos familiares que somente quem realmente conhece vai poder saber que é uma realidade. Isso acontece muito frequentemente e nós conhecemos, né, na obra de Chico, por exemplo, quantas e quantas mensagens traziam aí fatos muito particulares que identificavam com facilidade aquele que se comunicava. Uma circunstância outra que pode ser utilizada para identificação é a caligrafia do médium. A escrita com muita semelhança, até mesmo na assinatura, pode comprovar a identidade daquele que se comunica. Isso não é uma regra, ele fala, muito menos uma regra constante, não é? E aquele que morreu há muito tempo, a gente já não tem muito as condições de verificar sobre o seu modo de escrever, porém, se for alguém, né, que trabalhe com a arte da escrita, a gente pode identificar através da linguagem para ver se realmente tem bastante igualdade, né, de quando ele estava aqui, de quando agora ele está no plano espiritual e principalmente do seu caráter, né? Ou seja, um espírito que se diz um homem de bem, certamente não vai poder falar como uma pessoa perversa, ela vai logo se trair pela linguagem, né? Então eu posso trazer um nome respeitável, eu posso dizer, por exemplo, que eu sou o espírito Fénelon, que nós conhecemos bem dentro da doutrina, né? Dentro da codificação,
mas logo podemos nos trair, né? Os espíritos podem se trair pela linguagem e pelas máximas que vão formular a partir dali. Obviamente que nós temos espíritos que são da mesma categoria, do mesmo caráter, com os mesmos sentimentos, que formam grupos e famílias. Então, nada impede que um espírito da categoria de Fenelon, por exemplo, venha em seu lugar, muitas vezes até como seu próprio mandatário, se apresente com esse nome, porque é idêntico à sua maneira de pensar, de agir, e pode substituí-lo. É porque, às vezes, nós precisamos de um nome para fixar as ideias. Ainda precisamos, ainda estamos nesse nível de evolução. Mas o que importa efetivamente? Se é Fenelon ou não é Fenelon? O que ele traz? O que é que importa? Se tudo que ele fala, tudo que ele diz é bom, e se o que ele fala é como teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. Então, isso vem abordar para nós, nesse item 12, sobre a identificação dos espíritos. No item 13 da introdução, vem falar para nós sobre uma dificuldade, porque há muitas vezes a divergência de linguagem. Como comprovar a probidade dos espíritos? Esse é um ponto capital e que só vamos alcançar essa possibilidade, essa habilidade, vamos dizer assim, através do estudo. Por isso que ele reforça que os estudos precisam de atenção demorada, de observação profunda. E, sobretudo, como em todas as ciências, ele fala continuidade e perseverança. Aí ele traz uma parte que, inclusive, eu até fiz uma postagem esses dias, que eu achei muito interessante, que eu não me recordava realmente dessa passagem. Ele diz assim: anos são precisos para formar-se um médico medíocre, e 3/4 da vida para chegar a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. E é um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Pois é. A ciência do infinito, quanto tempo vai demorar para a gente aprender, compreender e a se aprofundar? Fica aí, então, a orientação de Kardec. No item 14, vem falar sobre faltas ortográficas. Até isso é objeto de crítica dos contraditores, né? Poxa, o espírito escreveu errado. E aí ele vem falar para nós: o que importa para um espírito superior é a ideia. Eles se comunicam geralmente pelo pensamento. Então eles não estão preocupados, eles não perderiam, de certa forma, tempo para observar essa forma longa que a linguagem humana tem, muitas vezes embaraçosa, né? Muitas vezes insuficiente para demonstrar em palavras aquilo que eles querem refletir. E a linguagem a gente sabe que é imperfeita. Então, a ideia é tudo. Né? Vem falar sobre essas questões da ortografia, que foi objeto de crítica de alguns contraditores, mas ele quer dizer o quê? O que importa é o conteúdo que esses espíritos trazem. Eles não estão preocupados se estão escrevendo certo ou errado, mesmo porque a linguagem deles é muito rápida, como o pensamento. E eles querem passar a mensagem. Isso é o que importa. No item 15, ele vai falar sobre conclusões desfavoráveis por conta de pessoas que, ao se entregarem aos estudos, perderam a razão. Até nisso também falaram, né? Poxa, será que é uma objeção valiosa? A pessoa se transforma em uma pessoa com problemas de saúde mental porque começou a estudar a doutrina? Aí ele vem falar assim: quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? E por isso, então, vamos banir esses estudos porque produziram-se loucos também?
E ele fala, continuando, Kardec sempre muito sábio, nos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos dessa ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o pensamento. A loucura tem causa primária a predisposição orgânica do cérebro. Por quê? A pessoa que tem essa predisposição orgânica fica com uma predisposição para ficar com uma preocupação principal. Dessa preocupação principal, ela transforma numa ideia fixa, que pode ser de variados assuntos. Pode ser dos espíritos, pode ser sobre Deus, sobre anjos, sobre diabo, sobre fortuna, sobre poder, sobre arte, sobre ciência, sobre sistema político, né? Fica com aquela ideia fixa e aí vem a loucura. E aí ele completa dizendo assim: o espiritismo não tem o privilégio algum a esse respeito. E vai mais longe, dizendo que o espiritismo, bem compreendido, pode ser e é um preservador contra a loucura. Veja só, quanto que ela pode nos ajudar nessa prevenção às questões emocionais que nos atacam nesses momentos que vivemos. No item 16, ele vem falar sobre duas objeções que foram trazidas, né? Teorias que ele considera racionais e por isso ele, de certa forma, utilizou-se do seu tempo para falar a respeito. A primeira teoria magnética, onde todas as manifestações são atribuídas aos espíritos, não seriam mais do que efeitos magnéticos, ou seja, os médios estariam no estado que a gente pode chamar de sonambulismo desperto e acontece ali o fenômeno sendo coisas totalmente do magnetismo, do próprio médium. Ele diz que não contesta o poder do sonambulismo porque, inclusive, ele estudou todas as suas fases durante mais de 35 anos. Kardec tinha essa também na sua vida, né, acadêmica, o estudo do magnetismo e do sonambulismo por sua vez. Mas uma observação cuidadosa e prolongada, ele vai ver que os fatos têm a intervenção do médium não mais como um instrumento passivo. Então é materialmente impossível que isso aconteça. A outra opinião que ele vem trazer também sobre que o médium é uma fonte produtora, a única fonte produtora, mas em vez de extraí-la de si mesmo, como no caso da teoria magnética, ele extrai do meio, das pessoas que o rodeiam. Então, toma o meio ambiente. Então, seria como uma espécie de espelho a refletir as ideias, os pensamentos, conhecimentos das pessoas que o cercam. E, mais uma vez, ele vem refutar essa objeção por tudo aquilo que a doutrina nos mostra, dizendo que é um grave erro e mostra o perigo das conclusões prematuras. Né? Então, aqui ele vai falar das teorias magnéticas e do meio ambiente. No item 17, a introdução última que nós falaremos hoje, que é justamente a última, que também está na introdução do Livro dos Espíritos, vem falar assim: a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Olha só as dicas de Kardec. Quer estudar esta obra que os espíritos nos trazem? Não pode ser feito de qualquer modo. Temos que ter um estudo perseverante, no silêncio, no recolhimento. Faz a leitura, pensa, reflete sobre aquilo. Não aceita de primeiro modo, é claro, faz uma reflexão, busca mais informações. Então, dentro dessas condições, ele diz que só assim que a gente consegue observar esse número infinito de fatos e particularidades que passaria despercebido para aquele que é um observador superficial. E assim
fazendo desse modo, nós conseguimos firmar uma opinião mais sólida. Ele quer dizer que nenhum mérito pessoal ele pretende ter, porque esses princípios que ele traz não são de criação dele, sim dos espíritos. É a eles que cabe todo o mérito, porque foram eles que aditaram. Qual é o objetivo, então, da doutrina? Ele fala, né, que é guiar os homens que desejam se esclarecer. Foi esse o principal objetivo e é esse o principal objetivo da doutrina. Mostrando, nesses estudos, um fim grande e sublime do progresso social e individual, e de lhes encaminhar o caminho, de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Não é? Se observa a série dos seres, descobre-se que ele forma uma cadeia. Aqui ele vem trazer uma parte bem interessante, falando de uma cadeia. Né? Então, tem uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Entre o homem e Deus, ele fala, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá. Se a gente percebesse apenas a distância entre nós e Deus, que lacuna, né? Aí ele diz assim: que filosofia já preencheu essa lacuna? Qual filosofia? O Espiritismo. O Espiritismo vem mostrar que essa lacuna, na verdade, está preenchida por seres de todas as ordens do mundo invisível. E esses seres, ele diz, não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. E ele completa de forma primorosa. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, cumulai o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Portanto, ele vem falar para nós do preenchimento dos vazios dos espaços. Olha que maravilha! Espero que esse estudo tenha sido bastante produtivo a todos nós, que faça com que cada um de nós busque atingir e ler, refletir sobre essa parte que está presente bem na introdução desse livro que é o nosso principal livro da obra espírita. Muita paz a todos e bons estudos.